Voltamos com Gente em Destaque no terceiro e último bloco da nossa conversa com o ex-vereador Norberto Cristófori. Bom, senhor Norberto, depois que o BSL foi eleito a segunda vez, né, em 96, ele convidou o senhor para ser subprefeito em São Silvestre, né? Como é que foi o seu trabalho lá? O que o senhor pode falar dessa época aí? Primeiro, eu estava na minha oficininha ali na Vardaí, o BSL foi, depois da eleição foi lá falar comigo para me indicar uns nomes que deveriam merecer para fazer parte da equipe dele. Eu forneci vários nomes para ele depois, não coloquei o meu, né? Coloquei vários companheiros lá. Daí ele falou, tá faltando um que é você aí. Né? Daí foi a escolha dele. Foi. E da maior parte dos companheiros, praticamente quase a totalidade, ele colocou na prefeitura. E o senhor, como subprefeito do São Silvestre, como é que se dá o trabalho lá? O senhor tem que ficar ouvindo a população, pegando as reclamações e levando até o prefeito? Como é que foi isso? Chego lá. Antes eu quero voltar um pouco de Jacareí aqui no caso da eleição, que eu fiquei 2 anos encarregado do que hoje é o PAT, que era o PA, que era o Posto de Alimento do Trabalhador. Eu fiquei 2 anos em indicação do BSL para tomar conta do que se é o PAT hoje, né? Eu fiquei 2 anos tomando conta, que foi muito bom também, porque daí me colocou direto em contato com a população. Inclusive ali onde tinha um trabalho, um advogado trabalhista que fazia orientação trabalhista aos empregados e também uma parte de captação de emprego nas indústrias e colocação. Era um trabalho simples, mas era produtivo. Então esses 2 anos que eu estive lá foi muito bom também, que daí deu para trabalhar direto com a população. Agora São Silvestre foi muito melhor do que eu esperava, né? E como é que foi o seu trabalho lá de demanda? Rodrigo, eu tenho o prazer de dizer o seguinte, que eu não me lembro. Os 4 anos que eu tive à frente de São Silvestre, não teve nenhum munícipe de São Silvestre que veio reclamar aqui em Jacareí. Não teve. Porque eu morava aqui, mas eu estava todo dia no serviço lá desde cedo, com meu fusquinha, com a minha gasolina, né? Cuidando do bairro. Eu procurava, quando eu assumi a prefeitura, a São Silvestre lá, tinha 2 encarregados que comandavam a equipe lá, que eu não conhecia ninguém lá da equipe. Eu chamei os 2 encarregados, um que era na parte de obras e um que cuidava da limpeza. Então eu chamei os 2 na minha sala, eu tinha a sala, falei, o seguinte, eu nunca fui subprefeito, não entendo nada desse negócio aqui, não conheço ninguém, então vocês que conhecem vão ter a obrigação de me orientar, dizer se estou errado e se tem toda a liberdade. Então, nunca tive problema com funcionário da prefeitura. Exceção de 2 por alcoolismo, que foi obrigado a dispensar um que estava em excesso e outro que afastou temporariamente. Mas não tive problema com o empregado da prefeitura, com o funcionário, não tive problema com a população. O Arildo, nesse tempo, era de São Silvestre, lá do Vila Garcia, estava sempre comigo, hoje ele é vereador, né? Gozando de outras relações. Tinha o Joia também, que cuidava da parte de esporte na cidade, da coisa aí, que também estava sempre comigo. Fazia várias modalidades esportivas e o Joia me procurava para arrumar troféu para coisa. Eu mandava ele ver o preço e pagava do meu bolso para ele fazer. Então, eu não entrei lá na prefeitura com ideia de ficar rico, nem procurar. Então, às vezes estragava o caminhão, a prefeitura podia consertar, eu consertava com o meu dinheiro. Então, ali eu procurei fazer o melhor que eu pude. As estradas rurais mantivemos conservadas todas, estado do Bairrinho, estado de Lenchim, São Sebastião, Porto, Vila Garcia. E de um mês e meio pouco depois que eu assumi como prefeito, eu fiz todo o levantamento de tudo que o bairro precisava. E mandei ao prefeito, que eu tenho a cópia comigo, de todo. O Telmo, quando saiu, deixou o posto médico lá, uma ampliação levantada, mas inacabado. A água era captada e fornecida pela Votorantim, de graça para a população e cobrada da prefeitura, né? Então, essas coisas eu numerei tudo e nós conseguimos acabar o posto médico. E na época também já reivindicava atendimento médico aos domingos, feriado. Com o médico, ela conseguia fazer isso também com o BSL, com a doutora Rosana Gravena.
À noite, quando era fechado, ficava uma ambulância sediada em São Silvestre para atender de noite Silvestre da cidade, né? Então, o BSL fez a estação de tratamento de água de São Silvestre, usando a mesma captação da VCP, mas hoje tem uma estação independente, que foi o BSL que fez também junto conosco. Essa ponte que existe hoje de concreto lá, na época a VCP, o diretor era José Arno Chapo. Ele era o diretor, nós tinha uma relação muito boa comigo. E eles estavam fazendo o recondicionamento da ponte de ferro lá. Então eu cheguei com ele e falei, está na hora de fazer uma ponte nova aqui, porque na hora que der um problema nessa ponte, a Votorantim vai estar isolada e o bairro também. Daí então eu agilizei a situação, pegamos a VCP, o PSL e o governo do estado para fazer a nova ponte e deixamos tudo pronto. Para começar em 2001, que de fato começou. A própria escola estadual que estava no terreno da VCP, a VCP construiu do lado. Porque a iniciativa vai ter uma facilidade maior de comprar, não precisa, é muito mais fácil comprar, ela comprou e doou e praticamente fez tudo com o serviço. Então foi muito bom. Na estrada São Sebastião também existiam as pontes de madeira, eu peguei com a minha equipe lá, fizemos uma ponte até hoje, há 20 anos atrás. Então procuramos fazer aquilo. E foi a melhor coisa que teve, foi poder ficar esses 4 anos em São Silvestre. A gente falou agora há pouco que o BSL teve problemas durante o mandato e foi expulso do PSDB. Foi ideia do senhor fazer o convite para o BSL ingressar no PTB? Porque depois que ele foi expulso, ele foi para o PTB. Foi ideia sua? Foi. Como é que foi essa negociação aí? Na negociação, eles expulsaram ele e daí foi feito o convite. Não me lembro se ele chegou a ser filiado, não me lembro. Foi. Ele até estava pensando em disputar a reeleição em 2000, né? Só que depois ele desistiu, né? Desistiu porque ele também... eu falei, o duro você numa cidade, você tem a facção política. Tem a facção que é mais moderada e a outra que é mais exacerbada. E o BSL passou muito apertado nesses 4 anos, com uma posição bem ferrenha em cima dele. Foi. E talvez ele não tenha tido estrutura física suficiente para poder pegar e ficar, né? E depois, em 2008, foi a última vez que o senhor foi candidato a vereador aqui em Jacareí. Foi a última vez. Ainda pelo PTB. E continua filiado ao PTB. Continua filiado ao PTB ainda. Nessa experiência de ser na última eleição em 2008, que o senhor teve poucos votos, não conseguiu ser eleito, como é que o senhor vê essa situação dessa época? O senhor estava um pouco mais velho, já tinha uma geração mais nova entrando na política. Como é que o senhor analisou essa sua participação na eleição de 2008? Eu analisei que eu, no caso, não soube explorar politicamente tudo aquilo que eu fiz. A verdade foi essa. Não é porque tanto questão de idade, coisa aí. Eu acho que, de fato, dentro do bairro lá, até hoje tem muitas amizades com o Silvestre, dentro da área da saúde, com a população, é uma relação muito boa. Talvez eu não tenha sabido explorar isso, onde que o Arildo mora lá, ele é morador de lá, ele já foi eleito, coisa aí, e o Arildo é um bom rapaz, né? Então, a Silvestre retribui para ele também, com a cidade. Então, tem que saber usar aquilo que você fez, né? E hoje, como é que o senhor vê a situação do PTB? A gente viu, uns anos atrás, o Roberto Jefferson sendo grande figura do PTB, denunciando o mensalão. Depois a gente teve outras figuras que participaram do PTB. O Pedro Mota foi candidato em 2016 aqui por Jacareí. Hoje, se o senhor pudesse analisar a situação do PTB como esse partido histórico do Brasil, que já tem tantos anos, como é que o senhor analisaria isso? É um partido histórico que tem história do Getúlio Vargas, tem tudo, tem uma tradição, mas ele se perdeu no governo da campanha política. O Roberto Jefferson foi um deles que denunciou, mas também tem culpa no cartório. Então, também, não adianta tirar pedra só no PTB, no outro partido, que todos, mais ou menos, não podem, hoje não pode o roto falar do seu rapado. Quase está tudo coisa. Só que tem aqueles que são mais espertos, que fazem negócio mais escondido, e outro que dá as caras e coisa. Mas então não podemos falar muito dos partidos, que hoje em dia não fica muito diferente do outro. Eu acho que antigamente ainda existia uma paixão por partido.
Assim como existe para o Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Hoje em dia já não existe mais confiança, é muitas siglas demais, misturou tanto, e os partidos que a coisa aí, já hoje não oferece mais aí aquilo que o povo de fato vota porque é obrigado. A verdade é essa. Ele vota porque é obrigado, né? E depois se arrepende no que votou, mas aí já está feito, né? O senhor, nesses anos todos de carreira política, mais de 50 anos, vamos dizer assim, que o senhor está ligado a essa vida aqui em Jacareí, o senhor tem mais orgulhos ou tem mais arrependimentos? Ah, não. Eu nunca me arrependo daquilo que eu faço, até fazendo coisa errada. A pessoa tem que assumir o que faz, né? Eu não me arrependo, não. Se talvez voltasse no tempo, eu voltasse a trilhar os mesmos caminhos, talvez com mais profissionalismo, mas não me arrependeria, não. E de orgulho, o senhor carrega o quê? Carrego de sair com a cara limpa, né? De ter feito um bom trabalho, né? Lutei a boa luta, né? E não me arrependo, porque não tem nada que possa arrepender dentro da política, de nada de desonesto, ilegal, imoral. Eu sempre quero fazer dentro daquilo que puder. Se a gente faz alguma coisa, às vezes, que não é permitido por lei, que a gente é obrigado a fazer, às vezes, quem está à frente de um cargo executivo, mas você faz arriscando o pescoço a ser processado, mas não por interesse próprio, para favorecer uma meia dúzia ou um grupo de pessoas que precisam. E se for feito da forma legal que quer, você não consegue fazer. O senhor recentemente completou 85 anos. 85. Que lições que o senhor tira? Aí eu já não estou mais falando de política. Que lições que o senhor tira da vida? O que o senhor pode falar para a gente sobre esse tamanho de ter 85 anos? A pessoa tem que confiar no seu taco. Só no seu taco. É o que eu faço faz muito tempo. Eu confio no meu taco, na minha cabeça, na minha vontade. Procuro ser otimista, porque tem que ver os dois primos. Às vezes, se você vir para o lado negativo, você tem que ver o lado bom da questão. Então, eu acho que o otimismo, você procurar ser independente, não depender de outras pessoas, você tem que procurar ter a mente aberta e força de vontade, né? E do que o senhor sente mais saudade hoje na sua vida? Eu acho de tudo, né? Desde a infância, da juventude, da idade do casado, dos estudos, que eu tive estudado de noite também, contabilidade, ginásio noturno, trabalhando, estudando, política, família, amigos. Eu acho que tudo é saudade, né? Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite aqui. E eu quero dar parabéns a você, Rodrigo, a TV Câmara, porque é uma surpresa de ver um trabalho tão bom que vocês estão fazendo, divulgando o trabalho dos vereadores, né? O trabalho da cidade em contrapartida, é muito bom. É uma coisa que ajuda muito os vereadores em exercício e o próprio governo, né? Tá certo, obrigado pela sua vinda aqui. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.